Fala galera, mais uma gravaçãozinha aqui do grupo Os Educadores. Hoje a gente vai trabalhar com uma das temáticas mais importantes de prova de pedagogia, que é a respeito de um dos autores mais famosos. Trata-se hoje de Jean Piaget. Vamos ver 10 itens para a gente entender como as bancas colocam isso em prova. Vamos lá? Essa é a nossa missão de hoje. O item 1 da banca CESP diz o seguinte: a assimilação é um processo cognitivo em que uma pessoa integra novo conhecimento. Grave essa palavra aqui, ó. Novo conhecimento. Conceito, ideia, experiência ou dado perceptual aos esquemas ou padrões de comportamento já existentes, né? Isso aqui ele está falando a respeito da assimilação. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. Piaget realmente ele fala a respeito de assimilação e acomodação. O primeiro conceito aqui, ó, é o de assimilação. Assimilação. O segundo que ele nos traz é de acomodação. Tá, professor, e qual é a diferença entre eles? Assimilação é o primeiro estágio. Vamos chamar de primeiro estágio. Acomodação, vamos chamá-lo de segundo estágio. Como assim? Como assim, professor? É o seguinte, quando o ser humano ele começa a entender determinado conteúdo, né, quando você está lá dentro de sala de aula e você começa a ensinar, o aluno ele começa a assimilar, ele começa a entender um pouquinho a respeito daquilo que você está falando, né? É como se ele começasse a interiorizar. A acomodação é o processo com a qual ele já conseguiu aprender o conteúdo que você ensinou, que a gente coloca como sendo o segundo estágio, né? Então aqui é o primeiro estágio porque ele começa a visualizar aquele conteúdo, começa a interiorizar de acordo com a sua realidade, começa a minimamente entender. E o segundo estágio, né, que a gente chamou de estágio, chama-se acomodação, que é quando o conteúdo ele realmente fica solidificado na cabeça do estudante, né? Então a gente tem aqui a acomodação e a assimilação, tá ok? Isso aqui é um exemplozinho bem básico para a gente conseguir compreender o que Piaget quis colocar quando nos trouxe esses dois conceitos, beleza? Pois bem, vamos agora voltar lá ao item. No item diz o seguinte, né? Que a assimilação é um processo cognitivo em que uma pessoa integra um novo conhecimento. É verdade ou não é? O indivíduo ele não aprendeu novo conhecimento? Sim. Novo conceito? Sim. Nova ideia, experiência, dado perceptual aos esquemas padrões de comportamento já existentes, portanto, o item está correto. Item 2. Piaget explicou os processos de assimilação e acomodação. Esse item agora está bem fácil, né? Porque a gente viu que realmente esses dois conceitos se referem a Piaget. Portanto, o item 2 também encontra-se correto. Item 3. Maria Montessori e Piaget são representantes da concepção renovada progressiva? E aí? Item certo ou errado? Item erradíssimo. Nem existe liberal renovada progressiva, né? A gente fala em progressivista. Vamos lá. Item 4. O conceito de adaptação ligado à forma pelo qual o ser humano muda a sua representação do mundo para que este se encaixe ao seu modo de pensar, desenvolvido por Piaget, contribuiu para o desenvolvimento da instrução programada, que foi a precursora da EAD na atualidade. E aí, de acordo com seus estudos, você já viu a respeito do EAD atrelado a Piaget? O item encontra-se erradíssimo, né? Nenhum vínculo entre EAD e Piaget, né? Erradíssimo. Item 5. A teoria do desenvolvimento de Jean Piaget sugere que as crianças passam por estágios diferentes de desenvolvimento mental. Quando as crianças aprendem sobre o mundo por meio de seus sentidos e da manipulação de objetos, é chamado de fase sensório-motora. E aí, o item encontra-se certo ou errado? Aqui está muito simples da gente entender. Vamos colocar aqui, ó, na tela. A gente tem 4 estágios, de acordo com Piaget. Estágios. O primeiro estágio, vamos colocar aqui, o primeiro é o sensório motor. O segundo é o chamado pré
operatório. O terceiro é o operatório concreto. E o quarto estágio, operatório formal. O item, ele está falando a respeito do primeiro estágio, que é o sensório motor. No primeiro estágio, que é o sensório motor, realmente a criança ela vai utilizar muito o seu tato. Ela vai aprender através da sua mãozinha, né? Através daquilo que ela vai pegar. Ela vai sentir o que é quente pela dor que vai ser ocasionada. Ela vai sentir o que é frio a partir do momento que ela tocar naquela pedrinha de gelo que está ali na frente dela. Então ela vai utilizar muito o tato como sendo seu principal instrumento de aprendizagem. Portanto, vamos voltar lá no item. O item número 5, né, fala a respeito da teoria de desenvolvimento de Piaget, né, que são aqueles 4 elementos que eu coloquei, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Fala a respeito dos estágios, né, que são diferentes, que a criança vai passar. E chega aqui a manipulação de objetos, né? Manipulação de objetos, que a gente até marcou aqui. E coloca que é da fase sensório motor. Portanto, o item encontra-se correto, né? A gente acabou de ver. Item 6. Considere o trecho. A criança desta fase não concebe tais regras como um contrato firmado entre jogadores, mas sim como algo sagrado. Vamos grifar aqui, ó, e imutável, pois imposto pela tradição. E a fortiori não concebe a si mesmo a própria como possível legisladora, ou seja, como possível interventora, né? Ela não consegue verificar que ela é possível interventora que possam ser, por mútuo acordo, legitimadas coletivamente, né? Que ele está falando das regras. De acordo com a concepção de Piaget, o trecho exemplifica o conceito de heteronomia. E aí, você já escutou falar a respeito desse termo? Sim ou não? Vamos ver o que significa aqui heteronomia. Vamos lá para a telinha branca, né? Vamos aqui apagar esses rabiscos do item anterior. Aí é um conceito muito fácil da gente aprender e que quando eles colocam em prova, a gente realmente, muitas pessoas realmente não sabem, né? Porque pouco vem por aí, né? Que é o conceito de autonomia, heteronomia. Deixa eu apagar aqui. E anomia, né? Vamos colocar aqui, vamos começar com anomia. Anomia. Anomia significa não regras. Sabe aquela criancinha que ela não consegue compreender o que significam as regras, não consegue obedecer? Aquela criancinha de até 5 anos, ela encontra-se aqui, ó, nesse estágio chamado de anomia. Beleza. Heteronomia. A heteronomia, ela se encontra naquela questão daquela criança um pouquinho maior, dela pegar aquelas regras que ela verificou com o professor, né, que ela aprendeu na sociedade, e transformá-las como sendo regras imutáveis. Ela vai obedecer fielmente àquelas regras imutáveis. Ela não vai questionar a respeito das regras, muito pelo contrário, ela vai simplesmente obedecer e executar, beleza? E aqui a gente já começa a ter, ó, um outro estágio do desenvolvimento, que é a chamada autonomia. Autonomia significa que a criança ela vai começar a debater a respeito das regras, né? Vai gerar debates, né? A criança ela vai começar a colocar as suas próprias regras, né? Então aqui, ó, regras próprias. Aqui, ó, regras próprias. Então aqui são esses 3 conceitos que Piaget também nos traz, ó. Anomia, heteronomia e autonomia. Opa, escrevi autonomia errado, né? Deixa eu apagar. Certo, autonomia.
Vamos voltar ao item, né? De acordo com Piaget, o texto exemplifica o conceito de heteronomia, né? O que significa heteronomia? A criança ela vai ter, ela vai simplesmente obedecer, né? As regras elas são sagradas, né? São imutáveis, impostos pela tradição. Portanto, o item encontra-se correto. Item 7. Piaget diz que o trabalho está constantemente interagindo, que o indivíduo está constantemente interagindo com o meio ambiente. Dessa interação resulta uma mudança contínua que chamamos de adaptação. Esse item a gente entendeu ele ainda nas primeiras questões, né, do significado de adaptação, né, do significado de acomodação. E aí, o item encontra-se certo ou errado? Certo ou errado? O indivíduo ele realmente encontra-se constantemente interagindo com o meio ambiente? Sim. E dessa interação resulta uma mudança contínua? Sim. A gente chama essa mudança contínua de adaptação? Adaptação? Certo. Muito bem. Vamos lá. Item 8. A socionomia revela o estágio mais avançado do desenvolvimento da consciência moral. Socionomia, ela realmente vem trazer isso pra gente, né? Que é o estágio mais avançado da consciência moral. Tá ok? Portanto, o item encontra-se correto. Item 9. A heteronomia, ou seja, o momento em que as crianças colocam o saber como sendo, colocam aquilo que elas aprenderam, né, como regras, como sendo imutável, acontece na vida adulta? Embora sejam identificadas raras ocorrências na adolescência, então quer dizer que o adulto ele considera as regras como sendo imutáveis? Certo ou errado? Errado, né? Isso aí é coisa para os mais pequenos, né, que entendem aquelas regras como sendo inquestionáveis. O adulto não, o adulto ele questiona, ele propõe. Portanto, o item encontra-se errado. Item 10. A autonomia é definida por elementos de genética e varia de um indivíduo para outro. A gente falou a respeito de genética atrelada à autonomia? Falamos ou não falamos? Não, não falamos, não tem nada a ver, tá? As questões genéticas não se associam àquilo que Piaget nos trouxe, tá? Portanto, encerramos aqui as nossas 10 questõezinhas resolvidas a respeito de Piaget. Verificamos as questões relativas à autonomia, à adaptação. Verificamos o que é anomia, heteronomia, né? E enfim, né, conseguimos esmiuçar um pouquinho a respeito daquilo que é cobrado na banca a respeito desse autor. Próximas dicas vêm aí.